Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar sobre controle de umidade em museus e exposições, né? Hoje o nosso papo vai ser sobre esse universo fantástico e desafiador, muito desafiador inclusive, né? E para poder falar um pouco mais sobre esse tema, a gente tem a oportunidade de receber aqui a Cíntia Taboada, que é criadora, né, e proprietária da empresa SciMuseum, e Cristina Kirchner, que é a fundadora e também conselheira aqui da Thermomatic. Bom, e para a gente começar, fale um pouquinho sobre você, sua trajetória, né, enfim. Bom, então, minha trajetória com a arte, ela foi desde 2000, o ano 2000, eu passei por todas as áreas, né? Na verdade, comecei com arte e educação, depois resolvi estudar um pouco mais, né, sobre museologia, fiz um curso de especialização na USP, que me deu a oportunidade de trabalhar com gestão de coleções, gestão técnica de coleções. Então, eu trabalhei, por exemplo, na coleção do Banco ABN AMRO Bank, na época, enfim, que se transformou, fui incorporando acervos, enfim, trabalhei bastante tempo ali. E depois eu fiz a minha formação em Estética e História da Arte e fiz um doutorado em Museologia. E nesse percurso eu acabei indo para o lado das exposições, né, para organizar exposições nacionais e internacionais, quando eu fundei a SciMuseum. Então, aí mais ou menos já tem uns 20 anos de estrada. Jornada longa. Sim. Sim. E você, Cristina, fala um pouquinho sobre você, também sua trajetória aí. Então, eu sou uma das fundadoras da Thermomatic, juntamente com meu marido, e atualmente sou conselheira da Thermomatic. Thermomatic existe já desde 1979 e desde 1989 nessa área de desumidificadores. Inicialmente com os desumidificadores menores, residenciais, e posteriormente eles foram tomando porte, né? E atualmente a gente atende silos, depósitos, enfim, grandes áreas e museus, o que para nós é uma honra muito grande. Então é isso, a minha trajetória. E Cíntia, durante essa jornada toda aí que você teve, o que foi mais marcante para você aí? Qual foi seu trabalho mais marcante e desafiador? O que você poderia destacar? Olha, eu nessa trajetória toda, eu acho que o trabalho mais marcante que eu consegui realizar foi trazer uma exposição do Marc Chagall para o Brasil. Isso realmente foi um marco na minha carreira, enfim, porque eu já tinha trabalhado com exposições internacionais, mas trazer uma exposição com a SciMuseum foi um marco, né? E foi bastante desafiador, porque você tem que cumprir uma série de requisitos que são museológicos, né? Padrões internacionais de museologia, para poder trazer uma exposição para o Brasil e garantir, né, que tudo ocorra adequadamente. Então esse foi o maior desafio da minha carreira até agora e o melhor, o que me deixou mais feliz. Então é isso, assim. Tá ótimo. E os desafios técnicos você tem encontrado ao longo do caminho? Consegue destacar alguma coisa? Sim, sim. No caso das exposições, né, que é onde eu posso falar com mais propriedade, porque é onde eu atuo junto com os equipamentos da Thermomatic, é particularmente importante superar uma questão que muitas vezes os centros culturais ou até alguns museus no Brasil não tem, às vezes, a infraestrutura adequada na verdade, para padrões museológicos de climatização que são muito, vamos dizer, firmes, né? Você tem que cumprir um alcance de clima ou de monitoramento disso, que é bastante importante. Então, na área das exposições, eu acho que esse é um desafio muito importante, né? De quando você não tem um ambiente que está absolutamente adequado, e isso pode acontecer com museus, com vários espaços que não são museológicos, na verdade, você transformar eles em espaços museológicos através desse aporte técnico, né? Que é feito entre
na verdade, numa tríade, né? O equipamento, mais um projeto de engenharia e mais a coordenação, a colaboração daquele espaço onde você está levando a exposição. Foi fundamental a compra, enfim, a utilização dos equipamentos de alta potência da Thermomatic em colaboração com a engenharia, né? Que pôde garantir, por exemplo, o maior desafio que era manter uma climatização, né? Manter um monitoramento e uma estabilidade da climatização, né? Porque muitas vezes a gente tem uma questão séria que, por exemplo, você tem ar-condicionado nos museus, mas às vezes os museus desligam pela noite, então, na verdade, o desafio é manter a estabilidade e com os equipamentos você consegue proporcionar isso dentro do ambiente de exposição, ainda que o espaço não seja perfeitamente adequado, né? Sim, sim. De fato, né, imagina, você vai colocar lá coisas inestimáveis em um ambiente que nem sempre estava preparado para receber tudo aquilo, né? Então esse trabalho de engenharia de microclima realmente é essencial. É essencial, é essencial. E ele, na verdade, é um fato que você deve garantir como uma condição de empréstimo para obras de arte, né? Então os museus lá fora também exigem contratualmente que você garanta esses padrões e aí, em contrapartida, você mostra qual é o seu plano de engenharia e de infraestrutura para garantir aquilo contratualmente. Então, realmente é um assunto importante e em pauta, né? Ele não pode ser nunca ignorado. E você, Cristina, o que você nos diria aí sobre o que você tem observado aqui na Thermomatic também? Quais desafios aí foram encontrados e como é que a gente conseguiu oferecer solução? Bom, a gente fornece desumidificadores há muitos anos, né? Eu estou puxando aqui pela memória que acho que um dos primeiros desumidificadores que a gente forneceu para o museu foi para a casa da Marquesa de Santos. Lá no começo da serra, ali na descida da serra, aquela região é muito úmida. E as pessoas naquela época não estavam ainda preocupadas, estou falando 40 anos atrás, né? Não estavam ainda preocupadas com normas, enfim, as pessoas não sabiam exatamente o que é que prejudicava. E aos poucos a gente foi aculturando, né, a respeito do tratamento do ar, do tratamento do clima dentro do ambiente, né? Então lá foi um dos primeiros desafios nossos e foi muito bem sucedido, tanto que depois eles voltaram a comprar inúmeros outros aparelhos. Depois disso a gente ficou sabendo aqui na empresa do Museu da Imigração, que trouxe mobiliário do Japão, mobiliário antigo, e também precisava de controle de umidade, inclusive para manter o clima que o mobiliário estava acostumado de onde ele veio na origem, né? No MASP também a gente teve uma necessidade no subsolo dele, no terceiro subsolo tinha um acervo de filmes, microfilmes, documentos que precisavam também de controle de umidade e inúmeros outros museus precisam. E acho que o desafio nosso ainda é fazer com que o aparelho se adapte a uma estrutura que não está preparada para receber um equipamento que deveria ter uma tubulação específica. Então é um grande desafio assim, encaixar o desumidificador lá, portátil, com reservatório, para que ele cumpra a função dele, né, que é tirar o excesso de umidade do ar. Tem inúmeros outros, mas a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando. Com toda certeza. E o ambiente de museu tem uma característica que para nós é bastante complexa, que é a diversidade de materiais. Inclusive, às vezes, até a sobreposição deles, né? Vários materiais diferentes em contato ali. O que você pode falar para nós, Cristina, sobre isso aí, sobre esse efeito do microclima ali nesses diversos materiais? Os materiais orgânicos, normalmente eles são higroscópicos, ou seja, eles retêm umidade em si mesmos, né? Então a madeira, por exemplo, se ela tiver um excesso de umidade, ela infla, ela estufa, né? Ela carrega dentro de si muita água, portanto ela infla. No contrário, se ela estiver muito seca, ela encolhe e forma trincas. Então a umidade precisa ser muito bem controlada. E eu imagino que no campo dos museus esse desafio seja ainda maior porque existe uma soma de vários materiais, né? Uma obra de arte, por exemplo, ela pode ter
tinta óleo, tinta de outro tipo, outros materiais, um fundo, a tela, né, a madeira do entorno. E aí cada material desses, ele expande e contrai de forma diferente um do outro. Então essa expansão e essa contração de cada produto químico dentro de uma tela de arte, por exemplo, ela vai criando microfissuras dentro da tela. Isso estou falando só da tela, né? Tem outros exemplos, mas são microfissuras que podem afetar negativamente a obra de arte, assim, e de forma irreversível às vezes. Então, nesse caso, é muito importante o conhecimento dos materiais em si e da umidade em cada um deles, né? Isso a Thermomatic consegue fazer já ter uma visão a respeito disso bem grande. Ah, ótimo. Cíntia, você até tinha comentado sobre as exigências, né, que são feitas para o empréstimo das obras, né? E aí você tinha comentado também sobre as dificuldades técnicas, né, e tudo mais. Fora isso aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar sobre essa adequação do Brasil versus o restante do mundo, por exemplo, né, sobre as normas internacionais e tudo mais? Eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante, que até estudei muito sobre esse assunto, que é, na verdade, entender o clima do nosso continente, né? E fazer com que a engenharia climática ela seja estável. Então, por exemplo, você está no Museu do Belém do Pará, né? Então, aqueles materiais, eles estão acostumados com aquele clima, né? Então, às vezes, as normas internacionais, elas não se aplicam no continente latino-americano, na América Central, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que é bastante pertinente de se analisar quando você vai estruturar um museu, por exemplo, com a infraestrutura necessária para manter, na verdade, a estabilidade, né? Então, acho que isso é um dado que é relevante, porque a gente trata, por exemplo, os acervos que vêm de fora com aquele range, né, o alcance da umidade e temperatura, né, que nos é solicitado, porque aquele é o ambiente onde as obras estão e elas estão sendo emprestadas, então ela tem que permanecer na mesma condição. Já em outras situações, é importante a gente sempre olhar, analisar o clima do local para manter a estabilidade. Isso quer dizer o quê? Então você não vai submeter um acervo que está no Museu de Belém, que já é acostumado com aquela umidade, para uma redução que vai acabar fazendo com que os materiais trabalhem desnecessariamente, né? Então eu acho que isso, assim, é uma composição que tem que ser muito bem estudada, e por isso que eu acho que o equipamento ele tem que ter sempre o apoio da engenharia, a engenharia climática, que vai definir, que é o olhar humano, que vai definir quais são os parâmetros adequados para cada tipo de situação, contexto ou material, né? Como a Cristina estava comentando com a gente. Então, no caso nosso, de exposição, a gente realmente essa infraestrutura que a gente leva para se adequar num espaço, ela é fundamental. Sem ela, eu não consigo manter aquilo que me é solicitado, né? Então, para a gente ter formado essa parceria com a Thermomatic foi fundamental, essencial, né, para o trabalho. E aí eu destaco também a atividade do nosso engenheiro, que é o Bruno Fedeli, que acompanha, na verdade, a instalação, ou seja, ele vai avaliar o local, ele vai ter esse olhar, ele vai olhar o contexto para poder fazer a instalação no lugar corretamente, né? Dentro de um quebra-cabeça, né? Porque na exposição você tem várias áreas, sem formar, né? Então a ideia é não formar microclimas, né? É manter todos os ambientes de uma exposição, às vezes estão em andares diferentes, às vezes tem salas, inúmeras salas, enfim. E então existe eu acho que esse dado é interessante a gente colocar. Eu queria colocar e uma coisa também que é importante destacar é que é extremamente relevante que essas
que haja esse intercâmbio cultural, né? Então você possa levar obras de arte, como você citou, né, do Brasil para fora e também trazer para cá, para que haja enriquecimento aqui também, né, a respeito do que vem de fora e também do que sai daqui e pode ir para fora também, né? E Cristina, nesse contexto aí de exposições itinerantes e tudo mais, como é que a Termo consegue se posicionar? Como é que a gente consegue oferecer soluções aí nesse sentido? Então, a respeito das exposições, além das itinerantes, os museus que têm os seus acervos fixos, né? Eles precisam ter esse controle da umidade, do público que entra, da quantidade de pessoas que está lá dentro. Parece que não, mas a umidade é uma coisa invisível, mas tem muita coisa que afeta o microclima, né, do ambiente. Uma delas é o número de pessoas que respira, transpira, que frequenta esse ambiente, né? O volume de ar que é tratado, a circulação de ar que tem que ser renovada, o ar que tem que ser renovado. E para isso a gente utiliza o data logger, que faz um controle bem rígido, visual, do que está sendo controlado, né, em termos de umidade, temperatura e o registro que pode ser auditado posteriormente. O data logger, então, é uma das ferramentas que, aliado à desumidificação, auxilia o engenheiro climático dentro do ambiente dos museus. Inclusive, esses relatórios dos data loggers, eles são solicitados assim, mensalmente pelos museus emprestadores. Então, é fundamental, é realmente fundamental, porque é onde a gente consegue comprovar que houve a estabilidade, houve o monitoramento e a garantia dessa estabilidade climática. Né? Isso é fantástico. Eu tenho uma pergunta, me ocorreu agora. Existe algum seguro que exija também isso dos museus, esse controle de umidade, o seguro mesmo? Ou é só dos auditores da exposição? Não, em relação às apólices de seguro, geralmente existe uma cláusula ali que diz que o museu é responsável por garantir a climatização do ambiente, ou seja, eles não dão, geralmente a seguradora não dá cobertura para danos ambientais, porque ela pressupõe que, sendo um museu, você tratou a sua infraestrutura e é apto a armazenar e expor obras de arte, bens patrimoniais, né, bens culturais. Então, não cobre. Mais um ponto, né? Mais um ponto, exato. Pois é, e é legal a gente bater esse papo, porque a gente percebe o quão complexo é, né? A gente observa lá um artefato, a gente não tem ideia da estrutura que tem que ter, né? Da engenharia de clima que tem que ter. Então, de fato, é uma coisa bastante complexa, né? E principalmente dada a responsabilidade. Afinal de contas, quando você faz o controle, quando você monta em todos os aspectos, né, você está preservando memórias, né, e são coisas que não só para agora, que ainda existam por milênios, se possível, né. Então, o que você pode dizer para nós aí sobre esse sentimento de responsabilidade e principalmente essa missão muito bela de fazer essa conservação? Nossa, essa é uma pergunta profunda, né, porque realmente a gente tem uma responsabilidade quando você tem nas mãos ou em qualquer tipo de processo que você se envolva com acervos museológicos, né, com bens da cultura, você tem realmente que ter uma consciência e autorresponsabilização, ou seja, fazer todo o possível, todo o necessário para garantir que aquilo, né, que está sob a sua responsabilidade fique intacto, né? Ou seja, porque não é somente o momento da exposição que é temporário, né? Quer dizer, você está sempre pensando em gerações futuras. Então, muitas coisas, imagina, artefatos, arqueologia, enfim, tem tanta coisa que a gente pode pensar, né? Que está na nossa mão, está na mão dos museus. E eles são os guardiões, na verdade, guardiões de memória, mas também são meios de comunicação dessa memória, né? Então eu acho que é sempre um equilíbrio que tem que haver nessa responsabilidade entre armazenar ou estar sob, né, ser guardião daquela cultura, daquela memória que é da humanidade, ao mesmo tempo em que você
também é responsável por manter a comunicação disso com o público, né? Então, eu acho que é uma dupla responsabilidade e eu acho que em esses dois momentos, que são momentos distintos, né? O momento de guarda e o momento de comunicação, eles são pensados de maneiras distintas também, né? Para que toda a ação sobre, né, com a memória, ela seja, né, na verdade, controlada, né? Porque, enfim, é uma responsabilidade que eu também... Nossa, eu não posso nem pensar sobre isso, senão... Porque a responsabilidade, você tem que manejar os riscos, né? Assim, minimizar os riscos. Então, eu acho que é fundamental, assim, ter essa consciência, né? De trabalhar com situações diferentes. E isso não só na climatização, né? Se a gente pensar na segurança, na movimentação desses acervos, né? Assim, em todas as pessoas que trabalham e que em algum momento do processo têm contato direto, né? com as obras, enfim. Então eu acho que Particularmente eu acho impressionante. Eu também. Impressionante. Quando a gente abre uma caixa, você fala, nossa, tá tudo bonitinho, né? Tem que permanecer. Tem que tá tudo maravilhosamente bem acondicionado. Enfim, inclusive, isso é um dado importante também, que é bastante interessante. Quando a gente migra, né, a uma caixa com obra de arte de um espaço para o outro, existe um prazo que a gente chama de aclimatação, né? Então ela saiu de um ambiente climatizado, ela foi transportada, então quando ela chegar no próximo ambiente que está preparado, antes de abrir as caixas, a gente espera mais ou menos de 24, 36 ou 48 horas, dependendo da requisição. Isso por conta ainda da movimentação dos materiais, né? Então essa consciência e esse conhecimento, na verdade, esse estudo sobre o tema, ele é aplicado diariamente, né? Seja nos museus, seja no campo das exposições, porque é como a Cristina falou, né? Os museus também fazem exposições que são temporárias, né? Então eles tiram, enfim, eles têm todo esse processo internamente, né? De até preparar alguma sala que ainda não esteja totalmente adequada. Então, todos esses pontos, eles são um conhecimento que tem que ser aplicado, na verdade, né? Com toda certeza. E uma coisa também que merece destaque é justamente esse ponto do transporte, né? Afinal de contas, como você mesmo disse, a obra, né? Ou até mesmo se for um equipamento, né? Ele terá picos ali durante o transporte, né? Então, realmente, eu não sei se costuma ter esse controle também durante o transporte ou não? Sim, a gente transporta, geralmente para exposições com acervos, né, museológicos, as obras são transportadas em caminhões climatizados também, mas é diferente o clima que você tem na sala de exposição, às vezes, né, do próprio caminhão, mas também ali tem a presença do datalogger, que está monitorando, então, todo o trajeto, desde a desmontagem, enfim, o datalogger segue com alguma das caixas, né, como um meio de referência e de trabalho, né, para manter sempre a estabilidade. Essa é a meta, na verdade, né, a meta é sempre a estabilidade. Bom, Cristine, para ser justo, agora eu preciso também te fazer essa pergunta aí de grande impacto, né? Como é que a Thermomatic, ela vê esse compromisso, essa responsabilidade grandiosa que é justamente manter coisas que não só tem que estar bem no momento, mas também tem que ficar preservadas aí durante séculos, né? Você falou a palavra certa, é uma grande responsabilidade mesmo e ao mesmo tempo é um grande orgulho, né? Poder fazer parte de toda esse ecossistema da arte, né, do mundo da arte, do mundo dos museus e da importância mesmo de preservar essas frações da história, né, que são pedaços da história que viajam e que a gente pode contribuir para que ela chegue no Brasil e que saia intacta e que as pessoas tenham a oportunidade de visitar uma obra dessas, que deve ser muito bacana, muito interessante.
Então eu vejo que a Thermomatic tem sim uma responsabilidade muito grande e tem ao mesmo tempo um orgulho muito grande de fazer parte desse contexto todo, de preservar essas obras que têm um valor tão grande, né? Tanto culturalmente quanto historicamente e do ponto de vista de vida mesmo da humanidade, de continuidade da história, né? Acho isso muito, muito bacana, muito legal. Com toda certeza. E, Cíntia, falando um pouquinho agora sobre o futuro, como é que você vê aí um futuro desse segmento no Brasil? Quais são suas perspectivas? Eu acho que tem bastante campo de atuação. Ainda, sabe, muitos museus podem ainda melhorar seus ambientes internos, suas reservas técnicas. Enfim, acho que existe assim um campo enorme no Brasil, mas o Brasil tem tantos museus, né? Nossa, acho que tem até um estudo, mas são muitos em cada estado, 4.000 museus, então é um campo que dá para explorar muito bem, assim, do sentido positivo de vamos contribuir para que, né, a infraestrutura dos museus seja adequada para manter esses acervos, né? Porque na verdade o Brasil tem acervos incríveis, né? Assim, extraordinários, ou seja, a história que está preservada nos museus brasileiros, ela não deixa a dever a nenhum outro museu, né? Então eu acho que quanto mais os profissionais e os gestores dessas instituições derem valor para aquilo que eles guardam, melhor vai ser a atuação, acho que em relação a ter a infraestrutura, né? Porque vocês são enfim, pioneiros nisso praticamente, Somos. né? Em fornecer esses equipamentos e trabalhar com engenheiros climáticos, enfim. Então acho que é um campo ainda bastante fértil e que eu espero que, né, na verdade é isso, os gestores das instituições precisam se conscientizar, né, daquilo que eles guardam, daquilo que eles expõem, para, enfim, para essa parceria ser contínua e cada vez mais, né, atuante. Eu acho isso. No campo da exposição, como eu falei, assim, eu não tenho como não atuar dessa forma, né? Na verdade, isso é a infraestrutura que a gente complementa nas instituições, ela vai continuar existindo, né? Porque a gente tem essa responsabilidade. Então, se o espaço precisa, a gente leva a infraestrutura, né? Agora, a gente atualmente está com a exposição do Joaquim Torres Garcia, né? Com 150 anos, uma data comemorativa bastante importante desse artista, que é um pioneiro, enfim, da arte latino-americana, e não só isso, mas das vanguardas europeias também. Então, ou seja, a estrutura está lá, montada para que, por exemplo, centenas de manuscritos que o museu nos emprestou estão andando, já foram expostos em São Paulo, foram para Brasília, agora vão para Belo Horizonte, e a gente continua com a infraestrutura garantindo a estabilidade, né, desse material que é tão precioso, que é inédito. Muitas coisas saíram da reserva técnica, com o museu confiando na Sai Museum de que a gente era, né, capaz de monitorar esse ambiente do ponto de vista da climatização. Não só, né? A gente tem obras ali do museus do Chile, da Suíça, enfim, e coisas inestimáveis, né? Obras inestimáveis que saíram da reserva técnica com essa garantia que a gente conseguiu oferecer, inclusive de projetos anteriores. Então, eu acredito que no futuro da exposição também é fundamental essa parceria. Bom, uma coisa, saindo um pouco do técnico agora, né? Eu acho que é uma coisa muito de paixão também, né? Uma coisa muito de paixão e de envolvimento com aquilo, né? Porque não basta só o técnico também, tem que ter essa paixão pelo que está ali no local também, né? Ah, sim, aquele cuidado que você faz questão de ter, né? Quer dizer, você não pode abrir mão disso. Enfim, a Cristina comentou uma questão bem interessante, né? Que é a quantidade de público. Uhum. E a gente fica assim, quantas pessoas podem entrar na sala? E aí, enfim, a gente vai monitorando para equilibrar, justamente porque o nosso propósito é que as pessoas possam
estar em contato com essa, né, com as obras que às vezes circulam, e é tão raro acontecer isso, é tão difícil, né, os projetos internacionais principalmente chegarem no Brasil. Então a gente é movido sim pela paixão, pelo propósito, né? Pelo propósito. E você, Cristina, você pode falar para nós aí sobre essa paixão, esse propósito, né? Porque afinal de contas aqui a gente também tem muito desse propósito, né? Que é justamente de poder participar também de todo esse processo aí. A gente tem sim uma paixão pelo que a gente faz, porque além dos museus a gente atua em tantas áreas tão interessantes. Hoje o tema é museu, mas a gente tem muitos exemplos de aplicação da climatização em ambientes e é muito satisfatório, é muito prazeroso. E a empresa tem esse compromisso, toda a equipe, toda a direção, a gente tem esse compromisso mesmo de atender e atender de forma que atinja o resultado, que traga um retorno positivo, enfim, que resolva o problema do cliente, sabe? É muito importante para a gente que o desumidificador seja, na climatização, um dos fatores que resolvam o problema e a dor daquele setor específico, né? Estamos falando hoje do museu, que é particularmente interessante, sob todos os pontos de vista, e, enfim, é muito... A gente sente orgulho do que a gente faz, porque a gente faz bem feito. Com certeza. Como é para você? Já aconteceu alguma vez de você receber algo que você de repente percebeu que não estava assim tão bem acondicionado, ou então que as condições ali do material não estavam em perfeitas condições? Já aconteceu alguma vez? Olha, já aconteceu. E na verdade, assim, a gente, por padrão, nos acordos, os acordos incluem, por exemplo, o tratamento e a preparação das obras antes delas virem para o Brasil. Então isso é uma questão, enfim, de primeiro plano, né? Então preparar as obras. Mas, por exemplo, a gente já recebeu obras que não tinham ainda, não estavam com um vidro de proteção, ou, por exemplo, precisavam ser remolduradas. Todas essas questões acontecem, né? Elas fazem parte de um processo de preparação da exposição, mesmo, né, aqui já no Brasil. E já aconteceu sim. E no caso, por exemplo, de papel, né, quando a gente viu que sofreu alguma instabilidade, né, que deu resultado no papel, por exemplo, existe sim um tratamento que a gente consegue fazer previamente, mas aí quem vai fazer esse tratamento são as restauradoras responsáveis pelo projeto. Então, ou seja, a gente sempre tem na equipe, mesmo sendo uma exposição temporária, tem na equipe conservadores e restauradores que têm alta expertise, para que em algum momento, se acontece algum processo como esse, elas têm como reverter isso, isolando a obra, colocando a obra às vezes em um processo térmico, enfim. Aí eu não vou entrar nesse assunto porque é mais um assunto de restauro, mas a intervenção às vezes é realizada, às vezes, por exemplo, descupinizar uma moldura, isso já aconteceu, né? Entre uma exposição e outra. Então, por isso que elas avaliam todo o tempo, né? Quer dizer, por isso que são muitas equipes envolvidas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que garantir esse ambiente, tem sempre uma conservadora que semanalmente ou a cada 15 dias vai verificar o estado das obras, né? Então, aí nesse caso, se tem alguma incidência de fungo que já estava na obra, e aí, enfim, quando é possível a gente faz o tratamento, ou vai anotando, enfim, vai fornecendo um histórico daquela obra, para que após a exposição, o museu que vai receber de volta saiba o que fazer, né, com aquele caso. Mas já tivemos alguns casos de intervenção, mas né, controlada, em ambiente controlado e por pessoas altamente especializadas, né, em reverter processos ou fazer as intervenções necessárias. Prevenção acaba sendo mais simples do que a restauração no final. Com certeza. Com toda certeza.
Com certeza. E mesmo assim, no transporte, né? Esse é um outro dado interessante, que as caixas das obras de artes, elas são feitas, tem materiais internos que são muito específicos e que garantem que mesmo que elas estejam sob condições severas, por exemplo, num transporte aéreo, enfim, que aquilo não atinja a parte interna, ou seja, existe um sistema de acondicionamento de obras de arte dentro de uma caixa que também ela contribui para que aquela estabilidade permaneça e que a obra chegue naquele ambiente que já está preparado sem sofrer, né? Ou seja, que a embalagem aguenta num determinado período, né? Então as embalagens são altamente tecnológicas hoje em dia para suportar esse tipo de variação, né? Quando você tem um transporte. E a Cíntia visitando? O que é que você tem? O que você gosta de visitar aí? No seu tempo livre agora, saindo um pouquinho do profissional. E o segundo ponto, quando você está fazendo essas visitas, já observou alguma coisa que te deixou chocado? A gente sempre... Mais uma daquelas perguntas complexas. Não, a gente sempre... A visita técnica faz parte do nosso processo de avaliação e preparação do espaço de exposição. Então, você sempre, assim, como profissional, como, né, responsável pela organização de uma exposição, eu tenho sempre que, junto com o engenheiro de climatização, avaliar o espaço. Então, isso faz parte da nossa rotina, né? Antecipadamente fazer a visita técnica para encontrar todas as questões, seja um problema na caixa, na casa de máquinas, do ar, né? Entender o sistema de ar-condicionado daquele ambiente, entender a circulação do ar, entender, né, enfim, como é que funciona ali. E geralmente, quer dizer, em algumas exposições a gente sente, né, na verdade, o efeito da umidade, porque também o corpo da gente, né, ele consegue, além dos equipamentos, né, que você pode medir na hora que você vai no espaço, o nosso corpo também tem uma percepção bastante sutil quando o ambiente é bastante úmido ou, enfim, você, né, percebe a diferença, mas isso ao longo de muitos anos de experiência, né? Bom, para mim particularmente foi fantástico esse bate-papo, acho que mais do que tudo foi um aprendizado tremendo, né? E super esclarecedor também, né? A gente pôde perceber tanto a importância da parte técnica ali, até passando pela paixão de quem está conduzindo ali o processo todo, né? E é isso. Quem quiser te contratar, quem quiser te encontrar, como é que a gente faz? Como é que a pessoa faz? Olha, a gente tem um site, né, que é o nome da empresa, Simezinho. Também pode, enfim, entrar em contato direto comigo para avaliar, enfim, qualquer tipo de projeto de exposição de artistas jovens. Eu faço muito esse trabalho com artistas jovens e também, enfim, coleções. Trabalhamos com coleções, com acervos. Então, toda a gama museológica a gente oferece serviços, né? Desde os mais específicos aos mais abrangentes. Também para inscrever editais, se alguém tem um projeto bacana de exposição e quer um suporte, a gente trabalha com isso também, né? Muito bom. Bom, muito obrigado também pela sua participação, Cristina. Eu que agradeço. Se quiser fazer alguma finalização, palavras finais. Eu quero agradecer a Cíntia por ter se disposto a vir aqui, a conversar com a gente e trazer um pouco do seu mundo, né, do mundo dela, o mundo das artes, e um mundo encantador, assim, realmente é fascinante. E a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte disso, de estar junto com você na sua trajetória. A gente espera poder contribuir sempre que você precisar da gente. E a gente tem um orgulho muito grande realmente de ter você aqui conosco hoje e de trabalhar com você nos seus projetos tão
encantadores. Que Foi um bom, prazer que bom. imenso. Prazer todo meu, Cristina, também fiquei muito feliz de poder estar aqui, conhecer vocês pessoalmente, né? A gente já tem uma parceria de longa data, digamos assim, e espero que em outros projetos a gente consiga, né, colaborar entre nós, né? Muito bom, muito bom. É um orgulho também para mim Que bom. ter Fico profissionais feliz. tão competentes como vocês, né, em torno de um propósito. Agradecida. Bom, meus amigos, infelizmente esse webinar terminou, né? Foi muito bom o papo, foi muito enriquecedor mesmo. A gente percebeu tanto a importância da engenharia de microclima, né, quanto a importância também da paixão de quem conduz, né? Nos acompanhe porque em breve teremos outros aí, tá? E não se esqueçam, seja qual for o desafio, seja qual for o local, a Thermomatic está aqui para atender. Até o próximo!